Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes do dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Drica Madeira. Isso mesmo, ela é doutora e estuda a Lei Maria da Penha. Essas questões da ordem do dia a dia da mulher, quem somos nós, o que a gente precisa e por que a gente tem que parar de falar que as nossas questões do feminino são mimimi. Quando a gente vai falar de Lei Maria da Penha, talvez você de casa tenha pensado, mas eu já vi a Carla Coelho falar de Lei Maria da Penha várias vezes. Mas o cenário vem se mostrando de forma alterada, vem se mostrando cada vez mais assustador. E aí a gente hoje vai conversar sobre o dia a dia da Lei Maria da Penha para as mulheres. E Drica estudou isso e vai compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Drica, prazer conversar com você. Olá, Carla, olá a todo mundo que nos assiste. Primeiro queria agradecer ao seu programa e dizer, e todo o movimento sindical de Petrópolis, e dizer que, engraçado, eu ouvi você falando, né, doutora, e lembrar que eu participo desse programa durante todo o meu tempo de pesquisa no mestrado e no doutorado, né? No mestrado, um pouquinho foi já no final, acho, quando estava já na concepção do livro, mas no doutorado inteiro, praticamente, eu tive aqui trocando algumas ideias com você e com as suas telespectadoras sobre as nossas questões. Então, muito obrigada por terem participado também dessa caminhada. É bom saber que quando a gente faz, ainda mais no meu caso, uma universidade pública, com bolsa, sendo financiada pelo governo, a gente está devolvendo à sociedade de alguma forma aquilo que a gente está estudando. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e com os seus, dividindo isso que eu fui lá buscar. Na universidade nem todo mundo tem acesso, vontade, direito de ter. Eu tive, pude dividir, posso dividir, estou aqui para fazer isso com você e com os seus telespectadores. Muito obrigada. Eu fico extremamente grata e ainda ressalto uma questão muito interessante. Eu tenho o imenso prazer de ter você na minha vida como minha madrinha de casamento, como alguém que eu tenho como cara, como querida na vida da Carla, pessoa física. E não obstante a isso, tenho você sempre aqui na pauta do programa. E outro dia desses, uma pessoa me fez uma crítica que eu achei um elogio danado. Ela falou assim: nossa, parece que eu estou conversando com a Drica. Aí eu falei, que ótimo, porque a Drica já está lá no doutorado. Eu sou uma Hellis pós-graduada, mas sim, estudo e entendo o que ela estuda e vou aprendendo com ela para poder, no meu quadrado de cá, disseminar o estudo que ela faz. Então, ela fica lá horas e horas e horas debulhada, né, debruçada em cima dos livros, ela transforma isso numa linguagem acessível para todas nós, e sim, eu estou aqui para poder fazer os pensamentos da Drica, enquanto agora doutora, chegar a outras pessoas que talvez a Drica não tivesse contato e tanto acesso. Então, eu acho que é isso, uns estudam, outros ouvem, e se esse conteúdo precisa ser passado, somos todos obrigados a fazer um pouco disso. E aí, Drica, vamos lá falar de Lei Maria da Penha. É impossível que alguém que esteja, nesse momento, conectado na TV Petrópolis ou em qualquer outra plataforma digital não tenha conhecimento sobre essa lei. Mas, num estalar de dedos, explica para quem ainda não sabe o que é a lei, há quanto tempo ela existe e há quanto tempo que você atua nessa temática para hoje ser uma doutora dentro desse mundo. Menina, é incrível, né? A gente fala há tanto tempo, e é isso mesmo que você falou, é tanto trabalho que a gente tem, e ele só faz sentido quando pessoas como você fazem bom uso dele, né? Que é esse uso de comunicar, de dizer para que serve a academia. Ela serve em última instância para isso, né? A gente busca o conhecimento para poder dividir. Carla, eu acho que a vida inteira, engraçado, né? A Maria da Penha caminha comigo já tem uma longa data. Eu já perdi a conta de quanto tempo eu estudo, porque tem um tempo de atuação da vida, né? Desde o início dos anos 2000, mas ela é sancionada ali em 2007, 2006, 2007, e a gente eu trabalhei institucionalmente, né, muito tempo, no centro de referência, depois no governo do estado, com Lei Maria da Penha, e sou uma pesquisadora do assunto desde então, mas um pouco antes, eu posso dizer, desde 2000, que a violência doméstica é um problema para mim, porque eu percebo que é um problema para a sociedade brasileira.
E acho que a gente deve tratar como problema aquilo que se apresenta como problema, e não ficar inventando o problema onde não existe. Por exemplo, descumprindo regra da justiça, é o problema que não existe, aí você fica inventando lorota. No nosso caso, não, a gente correu atrás de tornar uma lei, uma medida, uma providência contra aqueles que agridem mulheres, porque são mulheres no ambiente doméstico, no local onde as mulheres deveriam estar tranquilas, né? Porque é as nossas casas, a gente está falando de espaços domésticos, privados, onde supostamente eu estaria tranquila e você também. Mas não é isso que acontece. E aí a Maria da Penha vem para mostrar para a sociedade brasileira que uma mulher doutora também escolada, né? A gente diz doutora para dizer isso, que a pessoa está escolada, a pessoa tem um nível cultural tal qual não poderia viver alguma coisa dessa natureza. Mas a Maria da Penha veio dizer para a gente que sim, poderia sim, e aí ela acaba em maus lençóis com uma situação de abandono do Estado. E a forma que o Estado tem, o Estado brasileiro, no caso, gente, tem de se redimir com as mulheres é quando a Maria da Penha faz um apelo à Corte Internacional dizendo que, olha, o Estado brasileiro me deixou desamparada dentro da minha própria casa, diante do meu algoz, que era meu então marido. E aí, por isso, hoje eu ando numa cadeira de rodas, depois de ter sobrevivido a um outro atentado. Então, a notícia é muito grave. A Maria da Penha já traz no bojo dela a questão do feminicídio. A gente talvez não tenha tentado naquele primeiro momento. E tratamos como uma questão da violência doméstica em seus vários aspectos. Então, para simplificar, Lei Maria da Penha é uma lei que garante às mulheres o direito de reclamar qualquer ação ou omissão, qualquer fato, ação ou omissão baseada no gênero, né, que te coloque à prova, que te prejudique, que te machuque. Então, a gente tem, no âmbito das violências, que a gente já discutiu aqui muitas vezes, a violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. E essas violências estão ali encaradas na Maria da Penha como um problema para as mulheres no Brasil. Depois disso, a Maria da Penha não dá muito conta do que o Estado brasileiro deixou acontecer novamente, que foi tratar o homicídio de mulher por ser mulher como homicídio comum. E daí a gente teve vamos pensar assim, um desdobramento da lei. Então a Maria da Penha vai até um momento, chega um momento que ela não dá mais conta, porque é uma tentativa de comunicar à sociedade que bater em mulher, prejudicar a vida da mulher que trabalha, maldizer uma mulher, pelo simples fato de você não gostar mais dela, não é mais suficiente para barrar o mal feito. O mal feito continua da violência, e ele continua e vai às raias, ao extremo, que seria a morte, ao feminicídio. Então, seria um prenúncio, eu acho, a Lei Maria da Penha, né, Carla? A gente pode pensar assim, um prenúncio daquilo que a Maria da Penha quase viveu, que foi uma tentativa de homicídio, né? Então, a Maria da Penha, no seu início, já traz para a gente essa questão como uma questão para a gente pensar. Acho que talvez ali, em 2006, a gente não tenha tentado plenamente no sancionamento da lei para a gravidade da violência doméstica. De lá para cá, foi ladeira abaixo, porque a gente trabalha com dados. E aí os dados mostraram para a gente que não só as mulheres apanham, são maltratadas, prejudicadas nos seus trabalhos com assédio moral, com assédio sexual, sofrem violência sexual extrema, mas não só isso, mas também são vítimas de violência de morte, né, de homicídio. Então, acho que é mais ou menos isso que a Maria da Penha traz para a gente desde lá. A gente vem discutindo desde 2006 essa situação, que me parece grave, né? Não sei a você o que parece, mas para mim, quando eu olho assim, o cenário, eu falo, gente, mas é muito grave. Eu estou desde 2006 discutindo isso. Quantas vezes eu estive aqui falando da Maria da Penha? E quantas vezes você falou sem eu estar aqui da Maria da Penha? E quantas de nós repetimos isso corriqueiramente? Né? Quantas mulheres disputam essa pauta para que essa pauta não seja destratada, olhada como uma questão menor? A violência contra a mulher não é um problema das mulheres, ela é um problema do conjunto da sociedade brasileira. Então, assim, mais importante para fechar, para quem está nos assistindo, a lei defende a mulher agredida, tá? Vamos colocar a mulher nesse lugar passivo de ser a pessoa que foi agredida. Mas ela não está dizendo que quem agride é só o homem, não, tá, gente? Só para a gente... fica claro isso, que às vezes não fica claro, né? Parece a lei que se mete na briga de marido e mulher. Não é só isso, é isso também. Mas é uma legislação que
tenta fortalecer aquilo que nós, mulheres, enfrentamos com a estrutura patriarcal em que estamos inseridos, em que vivemos. É isso. Então, ela pode vir de essa violência vem de qualquer lugar. Acho isso muito interessante, e aí ressalto que o meu filho está no ensino médio e agora tem um novo ensino médio. E outro dia desses, eles estavam discutindo sobre se a Lei Maria da Penha é só o homem que bate na mulher e aí é crime. E aí a gente aqui em casa fez uma super discussão sobre essa demanda e tal, não sei o quê, e foi uma delícia. Uma delícia discutir aqui em casa naquela premissa básica de quem sabe essa próxima geração tenha uma outra percepção a respeito disso e de outras pautas múltiplas que são necessárias de discussão. Em alguns lares, tem lares que não têm esse espaço, e aí a gente vai falando sobre isso. Agora, uma coisa que eu queria que a gente falasse hoje, Drica, é o seguinte: a lei funciona assim, digamos eu, Carla, aqui, mulher, branca, cis. Vamos colocar eu no melhor, porque assim, eu estou muito feliz. No melhor cenário. É o meu melhor cenário, né? Que né, a gente vai dividindo, como já fizemos antes. Eu sou mulher, branca, cis, hétero e com formação acadêmica. Nossa, eu estou muito bem nessa cadeia hierárquica do mundo. E aí eu queria saber, se eu apanho aqui em casa, o que acontece? Funciona de verdade? Ou, na verdade, a lei é linda, a discussão existe, mas lá na ponta a coisa é diferente? Sempre a gente precisa levar isso em consideração, né, Carla? Tem uma dimensão da teoria e tem uma dimensão da prática. Infelizmente, a teoria e a prática, elas não caminham juntas ao mesmo tempo. E isso, de forma nenhuma, com isso, eu quero dizer que a lei não funcione. Porque eu acho que a lei funciona, mas ela funciona com limites que não deviam existir, mas são os limites da nossa realidade concreta. Então, eu responderia, na simplicidade, assim: funciona, com ressalvas, com limites. Do jeito que está escrito lá, não, mas aí me atrevo a dizer que nem ela e muitas outras que estão no nosso Código Penal, bom, na nossa Constituição também, enquanto lei, carta maior, e não funcionam como estão descritas lá. Porque tem esse entrave mesmo, tem quem pensou essa coisa e tem o mundo que a gente vive, como isso se aplica. Vamos pegar esse caso concreto que você me deu. Então, você, no melhor dos mundos, que é a sua condição socioeconômica, intelectual, cultural, diz: eu apanhei agora, né? Como é que eu faço? Eu diria que para você vai funcionar, porque você tem os instrumentos. E os instrumentos, eu começo por dizer, o saber. Você sabe que você tem o direito. Então, só você saber que você tem o direito, talvez já seja um meio caminho andado para que ela funcione, porque certamente você vai à delegacia, e mesmo que você tenha que passar a delegacia 3, 4, 5 horas, você vai ficar lá, porque você sabe que você precisa de um boletim de ocorrência. Se você quiser levar adiante, se você quiser levar para a justiça, a situação que você viu dentro da sua casa. Muitas mulheres sabem de ouvir falar da lei, quando chegam na delegacia vão ter o seu primeiro confronto com a vida real do sistema, que é dizer assim: mas eu tenho que ficar aqui 5 horas? Eu cheguei meio-dia, já são 5 horas da tarde, e ali ela já é um emperrador, ela já desiste, ela vai embora. Por N questões, inclusive por uma questão de trabalho. Exatamente. Você tem um trabalho, porque só de ficar sentada aquele tempo, ela já se sente: ai, nem vale a pena eu perder esse tempo aqui. Porque também ela pensa: talvez eu possa fazer por mim mesmo aquilo que eu não fiz até agora, sair daquela situação, sair daquela casa, sem precisar desse amparo legal. Pode dar certo? Pode. Mas ajuda a lei a funcionar? Não. O que ajuda a lei a funcionar? Ajuda a lei a funcionar a gente dizer para o delegado: eu sei que eu tenho direito, eu não vou desistir, eu ficarei até você fazer o meu registro de ocorrência. Isso é pedagógico e educativo. Agora, é o meu papel como cidadã? Sim, mas como vítima, talvez não. Como vítima, talvez eu precisasse de um Estado mais acolhedor. Não existe esse Estado mais acolhedor. Isso é um fato. Então, é um entrave grande. E depois, Drica, tudo bem, eu venci essa barreira e fiz um boletim de ocorrência. Cara, tu tem muitos problemas. Tu tem muitos problemas ainda, porque só tem um papel. Um papel na tua mão, que você está pedindo naquele papel medidas de proteção. Aquele papel ainda vai para a justiça. Quando ele vai para a justiça,
O camarada lá da justiça, o juiz, ele vai examinar se você, dentro daquele quadro que você narrou, que está descrito naquele papel, se de fato essas medidas são importantes para a manutenção da sua própria vida, da sua integridade física. E se ele julgar que sim, ele vai te dar medidas protetivas. Mas ainda que ele te dê medidas protetivas e que isso seja cumprido no rito da lei, que são 48 horas depois de feito um boletim de ocorrência, o que é muito difícil de acontecer pela operacionalidade do sistema, tá, gente? Não é porque, funcionário público não trabalha. Não é isso. É que, assim, você imagina, o papel tem que sair da delegacia e ir até a justiça. Mas a gente tem internet. Sim, mas nem todas as instituições desse país estão ligadas pela internet. Oremos que isso aconteça dentro em breve. Até o presente momento, isso não acontece em todos os lugares desse país. Então, prejudica o andamento. O boletim de ocorrência não pode sair 1 a 1 da delegacia para a justiça. Então, tem um trâmite, um procedimento. Esse procedimento nem sempre vai dar conta de cumprir o que está na lei. 48 horas para o juiz dizer se você tem direito ou não a medidas de proteção. Mas o juiz disse, ok, em 48 horas, você tem direito às medidas de proteção, quais sejam? Afastamento do agressor do lar, ele não pode te ligar. Tem um problema, quem vai avisar isso a ele? É um outro pedacinho da justiça. O oficial de justiça vai até a sua casa e a casa dele, ou a sua casa com ele, comunicar a vocês que foi deferido o seu pedido de medida protetiva. Logo, então, é para ele se retirar daquela casa, ou para, se ele não estiver naquela casa, ele nunca mais te ligar, não te aborrecer, até que seja feita a audiência. Gente, vamos pensar junto aqui. Quanto tempo demora para sair de uma casinha da justiça, uma salinha, para ir para outra salinha? E esse oficial de justiça precisa sair daquele lugar fisicamente, como pessoa, e procurar você e o sujeito, tá? Ele precisa procurar as duas partes, ele precisa comunicar as duas partes que a medida foi deferida. A sua medida de proteção, para ser deferida de fato, ela tem que ser comunicada às partes. Então, não adianta eu só ter um papel. Eu tenho um papel. Não valeu ainda. Não o papel valeu. precisa ter a comunicação de outra partezinha da justiça. Cara, isso vai ser feito em uma semana? E aí, deixa eu fazer um parênteses, que é uma pergunta que não me cabia até pouco tempo atrás, mas que agora eu me sinto no direito de fazer. O Daniel Silveira, deputado federal petropolitano, se recusou a receber um papel. O homem que agrediu a mulher, que o juiz autorizou, ele pode se recusar a receber o papel, igual fez o deputado federal? Pode. Normalmente não é o que acontece. Normalmente não é o que acontece, tá? Normalmente as pessoas não têm essa arrogância desse sujeito perante a justiça, é muito mais um palanque político para ele fazer o nome dele e ser eleito deputado para qualquer coisa que ele queira, né, gente? Porque no mais das vezes, o povo brasileiro, você, vamos trabalhar com a categoria que eles gostam. Cidadão de bem. Né? A categoria melhor do mundo. Tal do cidadão de bem é abordado pelo policial, pelo papel da justiça, pela cobrança do banco, a gente imediatamente está assinando, dizendo sim, senhor, pois não, senhor, tá, senhor. A gente está ali porque a gente é cidadão de bem. Quem é cidadão de não bem ou cidadão de mal pode fazer essas pataquaras todas, porque no final das contas faz vaquinha. Uma fala esdrúxula, porque até mesmo em via de regra, como você está dizendo, o homem ou cidadão que bate em mulheres, ele ainda consegue ser um melhor cidadão de bem do que o deputado quando ele aceita receber o papel da justiça, e o deputado não, e aí a gente pula esta fase, vamos para o mérito. Isso mesmo. É exatamente isso, é você pensar, inclusive essa sua fala é muito boa para a gente pensar o seguinte, como a gente categoriza essas pessoas, falando do homem que bateu na mulher, a gente já sentencia, né? Na hora que acontece o fato, para a gente é tão dramático que a gente já dá uma sentença condenatória, esse homem tem que ficar na cadeia para todo sempre. E aí você vê que você conseguiu chegar muito perto da gente, num lugar onde tem um sujeito pior do que esse. Uhum. Então, talvez não seja o caso a gente pensar que o bom funcionamento da lei é o sujeito ser preso. Talvez não seja. Talvez o bom funcionamento da lei seja que ela cumpra o papel de educar a população. Quer dizer, na delegacia tem que acontecer isso, depois da delegacia acontece isso, se a justiça está lenta, você pode ir lá e reclamar seus direitos, você depois vai ter uma audiência, vai poder dizer para o juiz que o cara não está cumprindo a medida protetiva. Isso talvez seja a melhor parte de se fazer justiça. A justiça, essa fala nossa, né? A justiça, como é que a justiça é feita? A justiça é muito lenta, a justiça me deixou na mão. Talvez não.
Talvez esse processo seja muito mais educativo para um outro momento, não estou dizendo para ele próprio. Pense uma mulher em situação de violência que passou por uma mulher Carla, que está no melhor momento, nos melhores aspectos, nos melhores cenários. Então, ela tem todas as armas para poder chegar até a justiça. Chegou e pode chegar no final e se entender com seu companheiro e, por uma leve sanção ou uma grave sanção, eles voltarem a viver juntos, inclusive. Isso é possível, Carla. E a gente, muitas vezes, em nome de não entender empaticamente a situação do outro, a gente condena e lança fogo. E a gente está pouco faltando dizer que precisa de pena de morte. Então, eu acho que a Maria da Penha funciona dentro dos limites que a sociedade brasileira tem da existência da própria lei. Eu diria isso hoje, sabe? Eu só acho que a gente não pode deixar a Maria da Penha cair num lugar que a gente estava falando um pouco antes, de ser aquela coisa de nenhuma mulher faz bom uso da lei. Todas as mulheres utilizam a lei porque estão agredidas emocionalmente, assim, foram feridas no seu ego, na sua vaidade, porque o sujeito arranjou outra mulher, porque ele tem um filho com outra mulher que ela descobriu depois. Então, eu acho que o patriarcado ele tem uma operação muito casada, quer dizer que tudo que vem da gente é ruim ou não presta ou é pouco, né? Da gente mulher ou não homem, tá? Tudo que vem do não homem é ruim, é pouco, inclusive por isso esse sujeito fica sendo elogiado em alguma medida nesse aspecto fálico, viril que ele apresenta, né? Ele sustenta uma condição de ser o contra-lei e tá certo mesmo. E aí você escuta homens, mulheres não, mas homens dizendo assim: se eu fosse ele também faria isso. Eu queria era ser ele. Aí você vê aquele homem cada dia mais forte, mais bombado, né? Porque aquela força bruta também impõe uma lógica na dinâmica da conversa, né? Sim. Vamos combinar. Se eu estou conversando com ele, eu sou bem pequenininha, eu vou ficar ali meio apavorada, porque se ele vira a mão na minha cara, até eu chegar lá na medida protetiva, mentira, não cabe medida protetiva, mas enfim, até eu recorrer à justiça vai um tanto, já estou absolutamente prejudicada. Então, a gente precisa pensar que na operação do patriarcado, inclusive a lei que nos vale, ele vai dizer que está esvaziada de conteúdo. Ele vai dizer assim, é uma lei que não serve, porque elas ficam usando para punir o marido. Porque o patriarcado é essa coisa perversinha, né, gente? Então, assim, tudo que é nosso, inclusive o que ele deu para a gente, ele, o patriarcado, ele diz que é ruim. Então, a gente tem que aprender a dar as respostas que não são as respostas esperadas pelo sistema. Então, o negócio assim, a lei funciona? Funciona. Como eu gostaria? Não. Nenhuma lei no Brasil funciona como eu gostaria, mas boa parte delas funciona. A justiça funciona? Funciona. A justiça solta bandido? Não. A justiça cumpre a lei, no mais das vezes. Às vezes, ela fracassa, como todos nós. Porque ela é formada por homens e mulheres que atuam ali, enquanto funcionários públicos e tudo mais. Então, acho que a gente tem que ter essa dimensão do funcionamento da lei. Não é simples fazer essa lei funcionar como ela deveria, é uma luta constante e permanente das mulheres, especialmente as que usufruem, tá? As que usufruem viram normalmente militantes da lei, porque entendem que foi graças à lei que eu consegui me salvar, graças à lei eu consegui ir para um abrigo, graças à lei eu não perdi a guarda do meu filho, graças à Lei Maria da Penha eu consegui separar o agressor de mim. Acontece com todas? Não. A gente já perdeu muitas mulheres com o protocolo todo feito. Tem um caso lá no meu livro. Uma não era perfeitinha assim, branca, cis, hétero, patriarcado, mas ela era bem direitinha, no final das contas ela tinha a medida protetiva, tudo tinha funcionado da Lei Maria da Penha, tudo estava contento, e o cara foi lá e matou ela machadadas do lado do filho de 7 anos. Então, assim, é o inevitável? É a hora do inevitável. É porque a lei falhou? Não, a lei ali naquele caso não falhou. O que aconteceu? A sociedade brasileira falhou. A sociedade brasileira falha a cada vez que uma mulher é morta pelo marido. Por quê? Porque a sociedade foge desse debate, que é um debate chato, que dói na gente, porque a gente sofre na nossa casa todo dia algum tipo de violência. E a gente não quer falar sobre isso, porque é desgastante para nós que sofremos e é desgastante para a gente bancar por que eu ainda estou aqui. Se eu entendo isso que eu vivo como violência, por que eu ainda estou aqui?
Tem outras coisas no âmbito da violência, que estão fora do âmbito da violência, mas numa situação de violência, que me fazem estar ainda numa situação de violência. Mas ninguém quer conversar sobre isso. E esse assunto não devia ser um problema para as famílias brasileiras, porque ele devia estar sendo tratado em todas as instâncias de comunicação dentro da sociedade, porque não é um problema da Carla ou da Drica. É um problema nosso. A gente viu no domingo, no programa de televisão. É um problema nosso, acontece em Petrópolis, acontece na Bahia, acontece no Amapá, acontece em Rondônia, acontece na tribo indígena, acontece lá nos quilombolas, acontece no Rio Grande do Sul. Então, não tem uma região que seja salva do fato, não tem um tipo categorizando, né, um tipo de gente que não sofra. Então, podemos ser de qualquer classe social, podemos ser de qualquer raça e etnia. Se somos mulheres, estamos dentro desse esquema que o patriarcado organizou junto do capitalismo / racismo, que é uma forma de entender o corpo do outro, o corpo que não é o do homem, é outro corpo, ele merece um desprezo e algum tipo de castigo, que pode ser até físico, beirando até a morte. E tendo gente ainda dizendo, ele está certo, se fosse minha mulher eu teria feito também. Você não conhece ela, você não sabe do que ela é capaz. Como se qualquer coisa que ela tivesse feito justificasse aquele monte de roxo que a moça apareceu na televisão. Perfeito. Drica, muito agradecida. Nosso tempo para variar estourou. É sempre um prazer conversar com você. A gente volta para discutir mais, porque este espaço é para isso. Às vezes, para discutir a gente com a gente mesmo, porque talvez quem precise não queira nos assistir ainda, mas a gente não desiste e a gente vai continuar falando da importância de nós, mulheres, a importância da gente discutir o patriarcado, a gente discutir a questão da lei e tantas outras coisas. Obrigada de verdade, foi uma alegria. Imagina, obrigada a você, um beijo a todo mundo que nos assiste, foi ótimo estar aqui. Um beijo. Obrigada a você de casa, até breve. Tchau, tchau.